Astrologia Reencarnacionista, o mapa astrológico do mestre Osho e o mapa astrológico de Renato Russo. Vamos a eles. O mestre Osho é Sagitário, então religião, espiritualidade, mestres que se iluminaram, religiões tradicionais. O Osho falava muito sobre isso. O Osho, meu mestre principal, eu uso até o Japamala aqui, que é o colarzinho do Osho. E o Osho era ascendente Gêmeos, um baita comunicador, um comunicador extraordinário. O Osho, por ser de Sagitário, ele falava de várias religiões. Falava de Jesus, de Buda, de Krishna, falava de judaísmo, Kabbalah, cristianismo, falava de todas as religiões com uma sapiência incrível. E isso vem do Sol em Sagitário do Osho. E o ascendente Gêmeos é essa comunicação, a facilidade de, através das palavras principalmente, fazer com que nós imaginássemos toda uma cena. Quando Osho falou de Jesus pela primeira vez, eu fiquei apaixonadíssimo por Jesus. O mapa do Osho tem um estélio na casa 8, aqui assim. Estélio são vários planetas numa mesma casa. É como se a missão daquela pessoa fosse aquilo. Fica bem claro, olha, não se preocupa com outras coisas, porque a tua missão é essa. Por exemplo, o Osho não tem nada na casa dos filhos, então ele nunca quis ter filho. Ele não tem nada na casa do trabalho, enquanto uma ambição, um ganha-pão. Ele nunca também se preocupou muito em trabalhar. O sustento dele vinha de falar e as pessoas que escreviam os livros para ele. Mas ele tem um monte de planeta na casa 8. Marte, Mercúrio, Vênus, Lua e Saturno. É muito difícil alguém ter 5 planetas numa casa como o mestre Osho tem. Tudo numa casa só. E a casa 8, primeiro, ela é da profundidade psicológica. Quando você tem alguma coisa na 8, você vai querer ir muito para valer dentro de você. Osho criou um centro de terapia, que é a minha escola, a Humana e Amor, ela se baseia nesse centro. Na Humana e Amor tem um grupo de terapia que hoje chama Anima Soma, que é o Santuário do Amor, que a gente faz aquelas terapias dos anos 80, de ir muito para valer nas coisas, de liberar o corpo, de dar uma banana para o mundo, de se investigar com técnicas incríveis. Eu aprendi isso com o Osho. A minha escola chama Humani, porque ela foi baseada na Multiversity e da Humaniversity do Osho. Antigamente eu tinha uma escola que era uma universidade. Hoje não é mais minha uma universidade. Que ela se baseava um pouco na visão do Osho. A Humana e Amor hoje é totalmente baseada na visão do Osho. E a casa 8 é a casa do sexo. O Osho ele falava muito sobre sexualidade sagrada. Tanto que muita gente, alguns terapeutas tântricos tupiniquins brasileiros, tupiniquins é brasileiro, eles usam muitas palavras do Osho em relação ao sexo. Mas o Osho ele buscava o autoconhecimento no Zen, que é muito para valer o Zen budismo, no sexo, num trabalho de chakras, de meditação dançando. Ele falava de um monte de bobagens da nova era, ele ia contra isso, porque a casa 8 dele é muito forte nessa questão da profundidade. E o karma do Osho vem, primeiro, da Netuno retrógrado na casa 4 do mestre Osho. O que significa? Casa 4 é família. Ele teve muitos problemas com a família dele. A infância do Osho foi muito triste, ele era muito cobrado, os pais dificultaram muita coisa, tanto é que ele falava muito do avô dele, porque casa 4 são os pais, avô e avó a gente vê em outro lugar no mapa. Então ele teve uma infância muito dificultosa, ele era um cara muito quieto, Júpiter retrógrado na casa 3, Então nota, sempre que você quer ver um retrógrado, vê se tem um Rzinho na tabela ou um Rzinho no próprio mapa, que é o retrógrado. E o mapa do Osho, ele vai trazer um aspecto interessante, deixa eu só ver aqui se eu vi isso direito mesmo. Ele traz Júpiter retrógrado. Júpiter é religião.
Quando Júpiter está retrógrado, o Osho é de Sagitário, então ele traz todas as religiões para ele fala de todas, como todo sagitariano. Ele era um cara exagerado, expansivo, mas o Júpiter está retrógrado, então o Osho falava mal de todas as religiões. O Osho foi o primeiro a falar que ele ensinava que a religião era um rótulo. Hoje um monte de gente copia, faz post disso, mas não cita a fonte. O Osho falava, a religião é um rótulo, é dirigido, ele falava pelos babacas, pelos caretas, pelo fanatismo. E ele falava muito mal de religião, o Osho, mas falava muito bem dos mestres. Então o que acontece? O Osho já veio de vida passada falando mal de religiões. Nesse momento ele conseguiu ultrapassar isso que ele falava com muita propriedade. Ele era um filósofo, ele foi iniciado em muitas coisas, aí ele apontava o lado ruim de várias religiões. Se ele exagerou ou não, eu não sei, não cabe a mim. Uma outra coisa, Urano retrógrado na casa dos amigos. A casa dos amigos, aqui assim, Urano retrógrado na casa dos amigos. O Osho não tinha muitos amigos. Urano é o planeta dos amigos. Ele está na casa dos amigos, mas retrógrado. Então ele não tinha amigos. O Osho era muito quieto. Quando aparece aquela série Wild Wild Country, que fala das loucuras lá dos sannyasis dos anos 80, que juntou os sannyasis que eram 100% livre com aqueles americanos que eram 100% caretas, aí imagina a encrenca que deu. Mas aquela série não era sobre o Osho, era sobre a Shira, que era alguém que traiu o Osho. E eu vou falar para você, todo mundo que mexe com espiritualidade tem um Judas na vida. Você mexe com espiritualidade, você vai ter um Judas na tua vida. Buda teve um Judas, Cristo teve um Judas, eu tive uma Judas, sabe? Quanto mais você chegar perto da luz, a chance de te traírem é muito maior. É muito maior. E o Osho, aquela série Wild Wild Country, fala dessa mulher que traiu o Osho, que fez ele perder tudo, que fez ele... Uma outra coisa é que o Osho tem um planeta retrógrado no dinheiro, que é Plutão retrógrado na casa do dinheiro. Tá aqui assim. Então ele teria muita dificuldade com o dinheiro. Aí você fala, mas ele tinha um Rolls Royce, ele tinha um monte de coisa. Pois é, mas ele não dava valor. Não sei se você sabe, o Osho, ele morava num quarto bem pequenininho, o Osho. Mesmo que ele morasse num palácio, o quarto dele era muito pequeno. Ele só comia arroz com lentilhas, mesmo prato, sempre arroz com lentilhas. Ele era muito quieto, e ele até tinha uma fartura, mas para ele tanto faz. Não estou defendendo, eu não concordo com tudo que o Osho fala e nem com o que ele fazia. Tem coisas que não conversam comigo, mas dizer que ele gostava de dinheiro, ele chamava atenção, que a gente tinha que ter muito dinheiro, porque quem medita, se você tem toda a parte financeira resolvida, você medita melhor. E ele queria formar terapeutas muito prósperos, muito bons também, que é o que a minha escola faz, formar terapeutas muito confiantes e que ganhem bem, para viajar muito. Mas o Osho quase não saiu da Índia, ficava no quartinho dele. O Osho tinha muitos problemas de saúde, ele era diabético, mal se locomovia. Ele tem a casa 6 do trabalho retrógrado. Não, ele tem Plutão na casa 6, que ele tem Escorpião na casa 6, regida por Plutão retrógrado. Então a saúde dele era muito frágil. Então Osho tinha Urano retrógrado, Plutão retrógrado, Júpiter retrógrado e Netuno retrógrado. Quirón, a gente não dá importância se está retrógrado ou não, nem o nódulo norte, porque isso na astrologia é muito secundário. O astrólogo mesmo nunca vai parar na Quirón. A gente olha a Lilith, que é a lua negra, isso é bem legal ver. Em outro momento eu falo sobre isso. Mas o Osho, na minha opinião, ele tem um sol muito limpinho no mapa dele. O que quer dizer isso? Um sol sem aspectos negativos
Então ele interiormente, por exemplo, ele me fez virar vegetariano. Todos os discípulos do Osho, todos, menos os tântricos tupiniquins, que o Osho falava de ser vegetariano o tempo todo. Mas o Tantra Tupiniquim, as pessoas usam o que o Osho falou para falar de sexo. Mas não falam que o Osho falou de Zen e de outras coisas. E o Osho fez milhões de pessoas serem vegetarianas. Milhões. Então, olha quantos animais ele salvou. Eu sou vegetariano por causa do Osho. Quer dizer, quando eu virei vegetariano, eu fiquei por causa do Osho. Porque o sol dele não tem nenhum aspecto negativo. Então, ele era muita luz. Ele falava de vegetarianismo, de liberdade. Ele falava, como ele era de Sagitário, e o Júpiter está retrógrado, ele falava muito mal das 3 coisas de Sagitário: políticos, religião e leis. Tem até um livro do Osho que chama Políticos e Religiosos, o lixo do mundo, o lixo do mundo. O Osho sempre falava assim, não existe guerra boa, não existe guerra boa. Assim como não existe político bom. É uma visão dele, não sei se atua, mas se não for, eu respeito você. Eu gosto muito do Partido Verde, que é o partido que ninguém vota, que é o partido que defende a natureza. Então ninguém fica bravo comigo, quem é que vota no Partido Verde? Mas hoje falava, assim como não existe guerra boa, toda guerra é ruim, todo político é ruim. E o Osho falava, os políticos são o lixo do mundo. Depois ele falava, as religiões são o lixo do mundo também. São o lixo do mundo. Não a religiosidade. E as leis, o Osho falava, são o lixo do mundo. Por quê? Porque como ele tem Júpiter retrógrado, ele vai peitar tudo isso, ele vai criticar tudo isso. E ele traz essa energia, né, Sagitário, super liberdade, com ascendente Gêmeos, mais liberdade ainda. Mas ele tinha esse karma também, que é o karma com amigos, com família, com dinheiro dele não saber aproveitar, creio eu, que ele não sabia lidar com isso, tá bom? E por falar em liberdade, eu tenho um outro mapa aqui também, que é um mapa que fala demais de liberdade. Eu vou falar só um pouquinho dele, depois e fala demais contra a religião, leis, política também, que é o mapa do Renato Russo. Renato Russo chega e fala, que país é esse? Que país é esse? Sabe, depois ele faz uma música que não é tão conhecida, que é mais poderosa que a Que País é Esse? É uma que ele fala, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, os políticos, a sua corja de ladrões, vamos festejar as pessoas que trabalham a vida inteira e no final não tem direito a nada, a gente não tem ainda noção, muitos jovens me seguem que você não vai ter direito a nada, nada. Você vai ter uma aposentadoria de 30 centavos e você vai trabalhar 70 anos para isso. Você vai pagar impostos para sustentar um monte de mesquinhos, avarentos, miseráveis, você não vai ter direito a nada. É triste isso, eu falo de espiritualidade e trazer isso. Mas o Renato Russo traz, porque ele tem um Netuno retrógrado na casa 9 igual ao Osho. Só que eu não sei se ele deveria falar nisso, porque em vida passada, Netuno retrógrado na 9, o Renato Russo já falou muito mal de religião, de políticos, de leis, enfim, dessas coisas todas. Então ele vai repetindo isso. E o Renato Russo é Sol e Lua em Áries, então ele traz uma liberdade gigantesca, ele vai falar de uma liberdade gigantesca como o Osho. Então se você for na minha escola, você vai ver que o tempo inteiro toca Legião, toca músicas do Osho, porque são valores muito próximos. Eu te ensino a ser livre. E liberdade também é a gente olhar o nosso mapa, olhar esses planetas retrógrados e ultrapassar tudo isso. Então você vai olhar teu mapa hoje e vai falar, onde está o meu karma? Por exemplo, o karma do Renato Russo aparece no trabalho dele. E vira e mexe ele tinha problemas em shows, um atrás do outro. Ele teria que enfrentar isso e ultrapassar esses problemas do show dele. Renato Russo tem Urano retrógrado na casa 6 da saúde. Urano retrógrado na 6.
que mostra que ele não foi cuidadoso com a saúde dele em vida passada. Então que ele teria um karma bem complicado com saúde nessa vida. Além do que, ele tem Plutão na casa 6. Casa 6 é saúde. Plutão é a sexualidade. Então você, com esse aspecto, você tem que procurar fazer um sexo muito responsável mesmo. Tem que tomar muito cuidado com a tua sexualidade. E ele ficou muito doente no final da vida, né? Depressivo antes, muitas drogas, que é esse Marte lembra a casa 12 da Janis Joplin, que eu já falei? Esse Marte aqui na casa 12, que é a casa das drogas. Eu olho muito quando as pessoas pedem mapa para mim, a casa 12, que é uma casa no nosso mapa que a gente pode se perder completamente. Pode se perder completamente na 12. Mas tanto o Osho quanto o Renato Russo trazem essa energia de liberdade. O Osho tem a casa 10 em Aquário, né? Então super inovador, 500 anos na frente. Ele traz a liberdade do Aquário na casa 10. Né? O que o Osho fazia era muito parecido com o movimento hippie, que é boa música, que é natureza, boa música, natureza, amor livre, vegetarianismo, ficar o mais longe possível desse mundo maluco, não sustentar a loucura do mundo, sabe? Liberdade de você cuidar da sua própria vida, tudo que eu ensino, né? Que eu valorizo muito. Então é isso, falei do mestre Osho, falei do Renato Russo, falei que você pode fazer um mapa astral comigo sempre, falei que você pode se formar em astrologia e tarô comigo, tem vários alunos aqui comigo, meus, tem o Douglas que estava vendo o mapa dele, tem um karma na 6 e na 7, né, trabalho, então ele não está ganhando o que ele queria financeiramente. Netuno na 7ª, uma hora eu falo com ele, né? Falo com ele e está me perguntando aqui, ajude, qual época você acha que foi pior nesse país, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma essa que a gente está vivendo agora. Porque eu sinto, só que eu não vivo muito o mundo. Eu tô no mundo, mas eu não pertenço no mundo. Aprendi isso com o Osho. Então, por exemplo, hoje eu acho que tem muita corrupção. Antigamente também tinha, mas a gente não ficava sabendo, acho. Mas eu não sou corrupto, e nem você. Hoje as pessoas fazem as coisas muito mal feitas. Não tem encantamento. Você precisa de alguma coisa, você vai ser maltratado. Você precisa da justiça, você precisa de segurança, você precisa da saúde. As pessoas que estão ali, elas são maravilhosas. Por exemplo, eu precisei ir no SUS aqui com a minha companheira Nanda, as enfermeiras, os médicos, maravilhosos. Mas a prefeitura não pagou a luz do hospital, então o hospital acabou a luz. Então, hoje falta um olhar para o outro, uma compaixão pelos outros. Só que eu não vivo nesse mundo, eu não quero saber desse mundo. Então, o que é que eu faço? Eu pago todos os meus impostos, sou contra todos, sou contra pagar qualquer coisa, porque eu não tenho segurança, eu não tenho saúde, eu não tenho educação adequada, mas eu pago. Só que eu tento, não, dentro das leis, pagar o mínimo possível. Então eu evito de contratar gente para não pagar um monte de coisa que eu não concordo. Agora eu vou fazer uma parceria numa escola só para não pagar mais um aluguel desonesto que eu pago, para não pagar fiscal disso, fiscal daquilo, fiscal daquele outro. E eu procuro, dentro do meu mundo, encontrar pessoas livres, que não são gananciosas. A minha alimentação procura ser não violenta, apesar que no mundo é violento. Eu tenho relacionamentos com muita liberdade, apesar que as pessoas estão se enrolando nos relacionamentos. As minhas leis são diferentes da lei do mundo. Então, de verdade, eu não minto, eu não roubo, você também não.
eu não engano, eu não prometo coisas que eu não posso cumprir. Então você pode viver nesse mundo, mas ao mesmo tempo não se envolver com esse mundo. Eu tenho um sonho por causa de uma instituição chamada Bradesco, eu gosto de falar, que não são todos os bancos, que o do Bradesco que me prometeu uma coisa e não cumpriu, com um consórcio meu, não devo nada para banco, nem nada para ninguém. Eu ia comprar um grande terreno que o Bradesco, por me prometer algo e não cumprir, que é a entrega do meu dinheiro, e o Banco Central não me ajudou, o Banco Central não se importa comigo também. Eu tinha um sonho, vou compartilhar esse sonho com você, de ter um terreno bem grande, que eu pudesse pedir para as pessoas construírem casinhas. Eu não seria mestre nem guru de ninguém, que eu sou um cara da liberdade, lembra? Mas que a gente fizesse um santuário para cuidar. Ah, mas as pessoas maltratam os animais, mas ali teria vaquinha, cavalinho, gatinho, cachorrinho. Seria um santuário do amor. Eu não sei se eu vou conseguir esse terreno um dia, porque hoje para mim teria que ser aqui no Guarujá ou em Bertioga, um lugar perto de onde eu estou. Mas para a gente ficar junto, pessoas que tudo bem, o mundo está se acabando, tem essa guerra da Ucrânia, tem corrupção, tem crimes, mas a gente não se envolve com esse mundo. O nome disso é Padma, tem até minha amiga aqui, Padma, que é o nome dela. Padma é assim, a gente vive no mundo, mas não se deixa corromper. Não entra nesses valores absurdos, sabe? Então, isso é o que eu penso. Eu fico muito assustado com as coisas do mundo, mas eu evito o máximo contato com o mundo. Eu cumprimento todo mundo na rua, de verdade, eu abraço, eu amo. Eu patrocino um programa que é o Paranormal Experiência, que eu sou o único que patrocina desde o começo e nunca falhou, para trazer espiritualidade para todo mundo, do guru, do Alê maravilhoso. E eu acredito na sociedade alternativa, do Raul, do Paulo Coelho, eu acredito nisso. Minha filha fala, pai, mas isso morreu. Não morreu, porque eu sou uma prova que não morreu a sociedade alternativa. Eu e minha companheira Ananda. A gente vive essa sociedade, que é a sociedade da boa música, da comida vegetariana, de ser terapeuta, de ter liberdade, de falar a verdade, do amor livre, da meditação, do teatro, das artes. A sociedade de nunca trair ninguém, a sociedade de não mentir, de não querer guerra com ninguém, a sociedade de perdoar. E eu aprendi tudo isso com o Osho. Então, mesmo o mundo estando, na minha opinião, bem complicado, eu acho que a gente poderia na nossa vida, assumir nos momentos de crise, né, como um trânsito de Saturno, aqui, trânsito de Saturno com as dificuldades, né, a gente pode viver de forma diferente. A gente não precisa viver como os outros aí vivem, né? E eu não tenho como comprar esse terreno hoje. Se fosse há uns anos atrás, eu compraria, né? Mas junto com essa coisa do Bradesco, vem junto, eu não tenho mais a escola, que é uma universidade holística, que tinha tantos alunos. Muita coisa mudou na minha vida e hoje a realidade é outra. Então, quem sabe uma hora vem esse terreno, mas se não, você que está aqui comigo, eu te dou esse sonho, eu vou pegar o meu sonho e dar para você. Faz você isso. Uma sociedade alternativa, sem gente careta, sem gente hipócrita, sem gente gananciosa, sem gente que destrói o planeta. Faz a tua sociedade alternativa. Viva isso. Eu vivo em cima de uma montanha. Tem o Cabelo, que é meu irmão, que está aqui. Ele fez tudo isso. Eu tirei o Cabelo de um shopping, ele era um vendedor de shopping, e eu falei, isso não é tua vida, ele sabe disso. Você não precisa trabalhar em shopping. Não tem nenhum problema em trabalhar em shopping, mas não ele. Sabe, você está de paletó, gravata, vai viver tua vida. E o Cabelo deu uma virada, ele cuida de não sei quantos gatinhos. Quantos gatinhos você cuida, Cabelo? Acho que uns 50, 60, ele é o pai dos gatos, procura depois. Cabeludo, dread, sem camisa o tempo inteiro, amor livre, toca nas raves, é massoterapeuta tântrico de verdade, leva o tantra a sério,
sério. Um baita terapeuta, uma pessoa que ajudou, já cuidou de 600 gatos. Eu dei meu sonho para ele e ele realiza isso. Tá? Eu acho que eu tenho muito cabelo branco hoje para ir atrás disso. Então, hoje ele tem 33 gatos. Hoje eu jogo esse sonho para você, tá bom? Faz tua pergunta aqui para mim. E deixa teu comentário depois, que me ajuda muito. E desculpa o desabafo. Mas quem vê o mapa do Osho vai gostar do que eu estou falando. Seja livre, dá uma banana para esse mundo maluco que está aí. Gratidão. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.